Não, você não é o centro de Jesus. Te ensinaram errado. Jesus não gira ao seu redor, ele não faz as suas vontades, cumpre os seus desejos. Jesus não é o nosso garçom. Quando você chega ali para fazer o seu pedido, eu quero isso, eu quero aquilo, não. Jesus não é garçom. Ele não está aqui para nos servir, e sim, ele é fiel à palavra dele. Ele é justo e verdadeiro para cumprir a sua própria palavra. E nesse vídeo eu quero falar para você o quanto fomos ensinados errado, o quanto há um discurso banal, legalista, em que nós somos o centro de Jesus, que nós somos o alecrim dourado, a florzinha de Jesus. E não, nós somos chamados para sermos filhos, co-herdeiros com Cristo, filhos maduros. Paulo, ele nos alerta sobre isso. Ele nos diz para avançarmos nessa caminhada que não é colorida, que não é um mar de rosas, e sim é uma via de dor, é uma via dolorosa pela qual o nosso Senhor Jesus passou e todos os seus outros discípulos também passaram. Você já pesquisou como morreram os discípulos de Jesus? Um decapitado, outro crucificado de ponta cabeça, pois disse que não era digno de morrer como o seu mestre. E nós, em pleno século XXI, estamos aqui querendo viver o mundo cor-de-rosa, o mundo fantasioso da Disney, achando que a vida é um morango, sendo que Cristo foi entregue, morto, sacrificado, moído, repartido, por amor de muitos, por amor de nós e todos os seus discípulos também. O próprio Paulo que foi decapitado, que foi aprisionado, torturado, ele diz para sermos cristãos maduros, deixando então o leite, que é aquele alimento mais leve, mais suave, para então experimentarmos um alimento mais sólido. O Senhor Jesus, ele nos chama para sair desse raso, desse nível raso, de querermos atenção só para nós, de querermos só fazer pedidos, como em um restaurante para Jesus. Ele nos chama para irmos mais fundo, mais profundo no Senhor, um lugar de entrega, de intimidade mais profunda. É esse lugar que o Espírito Santo de Deus nos chama, nos leva. Infelizmente, nos fizeram acreditar que nós somos a cereja do bolo celestial, a florzinha do jardim de Deus. Você certamente já ouviu pregações assim. Eu já ouvi, comenta aqui. Mas o evangelho, ele não é antropocêntrico, ele é cristocêntrico. A sua Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Cristo. Toda ela fala sobre Cristo. Não é sobre Abraão, sobre Moisés, sobre Davi. Sim, nós temos esses personagens, esses homens que tiveram um encontro real com Cristo. Paulo, Pedro, Davi, Salomão. Mas a Bíblia é a palavra do Senhor revelada a esses homens. Palavra essa que aponta para somente um ungido, somente um único Salvador, somente um único Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses, que é o nosso Senhor Jesus. Pega sua Bíblia e leia junto comigo o que está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, que diz o seguinte: convém que ele cresça e eu diminua. Convém que ele cresça, que o Senhor Jesus cresça dia após dia em nós. A obra dele é em nós, ele está nos aperfeiçoando dia após dia, para então depois de nós, para então depois compartilharmos, para então revelarmos o Senhor Jesus que nos encontrou no meio do caminho, assim como foi com Paulo no caminho a Damasco, aonde ele teve um encontro real com Jesus, deixando então de ser aquele velho Saulo, homem religioso, porque ele conhecia a palavra do Senhor, ele conhecia as escrituras, mas era religioso tanto que ele perseguia os cristãos,
Tanto que Paulo perseguia aqueles que manifestassem a palavra de Jesus, aqueles que revelassem a Jesus. E lá no meio do caminho, ele tem um encontro real com Jesus. E ele passa então a se chamar Paulo. E essa transformação é essa maturidade que Jesus tem para nós. Mais uma vez eu gosto de repetir aqui aquele versículo que diz que o povo perece por falta de conhecimento. Um alerta para mim e para você. Então, se nós lemos as escrituras com esse olhar, se nós lemos a escritura com o olhar do nosso entendimento aberto, nós vemos que toda a escritura é sobre Jesus. E nós buscamos, nós ansiamos. Então, nós temos fome e sede por conhecer mais e mais de Jesus. Então, se você se dedicar, investir tempo, energia em conhecer mais a palavra do Senhor, você se depara com o original, como realmente foi escrito, como era lá nos tempos de Jesus. Você se volta a conhecer, a estudar todo o contexto e deixa a religião de lado, deixa de ler versículos extraídos sem contexto, deixa de pegar versículos e fazer desses versículos mantras, assim como fizemos com o Salmo 23, que está estampado em para-choque de caminhão, onde a Bíblia está aberta no Salmo 23. Nós acreditamos que nada nos faltaria, mas se você lê no original, é o Senhor que não nos falta. Se temos o Senhor, temos tudo. Então, se você, mais uma vez, ir lá buscar no hebraico antigo, você verá que glória significa peso, substância. A glória do Senhor, ela não é um sentimento, ela é a presença do Senhor manifesta. Portanto, nós não somos o lírio do campo. O lírio dos vales, o lírio do campo é Jesus. Não somos nós. Nós não somos florzinhas de Jesus. Nós não somos o centro de Jesus, como eu já vi uma pregação de um pastor falando. Você é o centro de Jesus. Nós percebemos então que não é sobre o quanto Jesus te faz brilhar. É totalmente ao contrário. É sobre o quanto você reflete Jesus. É sobre quanto você reflete essa glória de Jesus. É sobre o quanto você manifesta essa glória que é de Jesus. Não é nossa, é de Jesus. É sobre o quanto você diminui, o quanto você diminui o egoísmo, o ego, a soberba, o orgulho, para que o Senhor cresça, para que Ele seja aperfeiçoado em você, para que o caráter dele seja impresso em você. Não é sobre você, é sobre Jesus. É Ele o centro, Ele está no trono. Não somos nós. E se estamos sentados lá, achando que Jesus é nosso garçom, nós precisamos rever nossos conceitos. Nós precisamos rever que evangelho é esse que nós estamos ouvindo. Nós precisamos rever que evangelho é esse que nós estamos seguindo. A maturidade espiritual começa quando nós entendemos que nós não somos o centro de Jesus, que nós somos filhos, que nós somos tão dependentes do Senhor, que nós somos tão carentes do Senhor e que Ele é o centro. Que Ele é o centro de tudo e de todos, que Ele precisa ser o centro, que a glória é dEle, que o poder é dEle. Nós entendemos o real significado de ser discípulo, de ser filho amado do Senhor. Nós entendemos o verdadeiro significado e vivemos essa identidade de filhos. E quando somos filhos maduros, deixamos de ser pedintes. Eu gosto muito da parábola do filho pródigo, que ele deixa a sua casa, ele deixa o seu pai e as suas riquezas para desejar a comida dos porcos. Isso é tão forte, isso é tão poderoso, porque nós já temos impresso dentro de nós uma identidade de filhos, mas nós chegamos em um momento da nossa vida que nós nos distraímos no caminho, nós abrimos mão dessa herança que nos foi entregue, desse tesouro tão precioso que é o Senhor Jesus, que é a nossa identidade
Nós somos co-herdeiros com Cristo, de um reino tão poderoso, um reino que já veio, que já está aqui, já está instalado, disponível para você e para mim, para cada um de nós. Já está tudo pronto, já está tudo preparado. Jesus já veio, já morreu, já se entregou em uma cruz, já subiu, se assentou à destra do Deus Pai Todo-Poderoso e voltará. E ele não nos deixou órfãos. Nós não somos mais órfãos. Jesus nos fez filhos, nos deu livre acesso ao Pai. Somos co-herdeiros com Cristo e nós temos o Espírito Santo em nós, habitando aqui agora, dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, que nos auxilia, que nos consola, que nos instrui, que nos ensina, que nos ajuda. Então não, eu não sou florzinha de Jesus, eu não sou o centro de Jesus. Eu preciso ser uma filha madura, eu preciso desejar, eu preciso buscar diariamente maturidade espiritual, eu preciso buscar diariamente crescimento, aperfeiçoamento, preciso sair desse lugar de ficar só bebendo leitinho, recebendo só mensagens para massagear o meu ego. Não, eu preciso, como filha madura, ser corrigida, preciso ser confrontada diariamente para que eu receba esse caráter de Cristo. Temos o modelo do varão perfeito, que é Jesus. Então eu preciso olhar para ele e ver que não, Jesus ele não está à minha disposição 24 horas para eu pegar a minha lista de pedidos e começar a pedir, como em um aplicativo, onde eu peço o que eu quero comer, ou o que eu quero beber, ou em um restaurante. Não, Jesus é o nosso Cordeiro Santo que desceu do céu, é o nosso pão vivo, que se partiu por amor de muitos. E eu preciso buscar esse crescimento, eu preciso buscar essa maturidade. Então, que em nome de Jesus, essa mensagem fale o seu coração, te constranja, te comova, te mova. Em nome de Jesus, que você saia do lugar de inércia em que você se encontra, que você saia desse lugar de esfriamento, de apatia, que você seja agitado, seja incomodado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Que esse vídeo, que essa verdade venha como uma flecha no seu coração. Se você conhece um amigo que precisa também se livrar dessa religiosidade que nos aprisiona, que nos ensinou errado, envie esse vídeo para essa pessoa. Deixa o seu comentário aqui, o que mais falou com você. Se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo.